Olá pessoal, eu sou Amanda Wad e vocês estão ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult. Hoje eu trago para vocês um episódio do Sessão Comentada, uma série especial que, mais do que falar sobre cinema, pretende analisar e aprofundar uma obra. Um curta-metragem brasileiro através de 3 momentos, ou como prefiro definir, 3 atos. O primeiro ato é a introdução, uma conversa com o realizador ou realizadora. O segundo ato, o conflito, entender como surgiu aquele filme e tudo que está em torno dele. Já o terceiro ato é o clímax, o momento para destrincharmos juntos a obra. Gostou? Então vem com a gente! No episódio de hoje, vamos conversar sobre o curta-metragem 11 Minutos, da cineasta baiana Hilda Lopes Pontes. O filme passou por diversos festivais nacionais e internacionais, sendo premiado no Cine Triunfo, Cine Virada e no Cine Creed. Uma obra bastante densa e com um tema muito importante que infelizmente é ainda muito comum. Oi Hilda, bem-vinda à Sessão Comentada, tudo bem? Olá, tudo bom? E aí, Amanda? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Tô super feliz, adoro sempre esse momento de pensar e refletir os filmes e conversar um pouquinho. Eu também gosto muito dessa troca, somente pra gente pensar um pouco mais o cinema, como ele é feito e como ele é visto. Então, para começar, né, para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho melhor você, queria que você falasse um pouco como surgiu a sua paixão pelo cinema. Nossa, eu sempre tento fugir um pouco dessa pergunta, porque vira muito aquela coisa de quando eu nasci, sabe? Mas assim, resumindo um pouco o baile, assim, meus pais, eles eram muito clássicos, assim, do cinema clássico, da literatura clássica, né? Professores de letras e tal. E aí, eles me apresentavam, assim, os filmes. Assim, eles assistiam aos filmes achando que a gente não ia ligar, eu e minha irmã, né? Que eu tenho irmã gêmea. E aí a gente começou a se interessar pelos filmes que eles estavam assistindo, principalmente minha mãe. Minha mãe amava musical, né? Com Gene Kelly, Fred Astaire e tudo mais. E aí a gente começou a pedir pra assistir aos filmes. E também com Titanic e Matrix, que foram os 3 filmes, assim, Cantando na Chuva, Titanic e Matrix. Eu sei que é meio doido, assim, né? Porque são filmes bem diferentes entre si. Mas foram os filmes que fizeram minha irmã e eu, a gente se apaixonar por cinema e falar, nossa, a gente quer talvez ser atriz, não sei, ou crítica, né? Primeiro a gente queria ser atriz, depois a gente queria ser crítica. Até que com 15 anos eu assisti, ai meu Deus, muito clichê, mas infelizmente é verdade. Eu assisti Persona, né, de Ingmar Bergman, e falei, meu Deus, eu quero que as pessoas possam sentir o que eu senti vendo esse filme, né, desespero e diversas sensações, assim. Então eu pensei, não, eu quero escrever filmes e dirigir filmes, eu acho que esse é o meu lugar, assim. Ao mesmo tempo que eu vim, desde muito novinha do teatro, né, com 6 anos, eu e minha irmã, a gente recitava poesias que meu pai escrevia, fazendo um jogralzinho assim, né, bem coisa de gêmea. Então o teatro tá presente na minha vida desde muito cedo, então essa coisa assim, foi meio que as duas coisas juntas foram caminhando, tanto o cinema quanto o teatro. Massa. Não é doido não, na verdade essa junção de coisas é que faz a gente, que é bem, dá pra ver bem na sua trajetória, nas suas obras, nessas múltiplas referências também, de que vai formando a gente, né, desde que você falou dos seus pais, da literatura, do cinema, do teatro, das obras básicas, essa mistura pop e clássico, né, com Matrix, Titanic e Cantando na Chuva, e passando pelo europeu, né, já que você falou de Bergman também, que foi quando você disse, eu quero fazer isso, né. Então, puxando a partir dessa fala, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre as suas referências, agora falando enquanto diretora, né, seus trabalhos, com quem que você se referencia, além de Bergman. Então, eu tenho, assim, bastante referências, assim, eu sou a pessoa da referência. Então, mas vou tentar resumir, assim, um pouco, né? Tem a coisa da referência da escrita, né? Clássica um pouco. Li muito Shakespeare, por exemplo. Terminou que ficou muito pra mim, assim. Por ter tido uma criação muito rígida e tal, eu me identificava muito com o filme Virgens Suicidas, de Sofia Coppola, então, é meio louco falar isso, mas é verdade, né? Então ela meio que, foi o primeiro contato que eu tive com Coppola, e aí com Sofia, né, Coppola, e aí ela terminou virando muito um ícone pra mim, ela e Jane Campion, que escreviam sobre essas mulheres meio sufocadas, e enfim, que tinham protagonismo, né, das mulheres. Eu achava que elas eram as únicas diretoras do mundo, né, porque eu era muito nova e tinha pouco contato, assim, eu não tinha acesso à internet, só fui a ter acesso à internet real, assim, com 19 anos, meio mais velha, assim. Então, eu consumia o que podia, assim. E também os clássicos no sentido de Coppola pai, e Bergman, e Buñuel, foram os primeiros cineastas que guiaram, assim, minha trajetória. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui tendo algumas
escritoras de teoria, né, e de literatura, assim, começaram a guiar muito o meu coração, assim, então, que também são bastante clássicas, se você for pensar. Então, Angela Davis, Bell Hooks, Conceição Evaristo, e até a própria Agatha Christie, às vezes, entra, assim, também no meu rol, assim. Eu tenho umas inspirações muito misturadas, assim. Eu não consigo decidir um gênero que eu mais gosto, nada assim, sabe? Então, eu tenho uma multiplicidade muito grande de referências. E, obviamente, o cinema nacional. Inclusive, fico fazendo listinha para meus amigos que não são da área de cinema para ficar assistindo aos filmes. Então, hoje em dia também, os filmes de Gabriela Amaral, de Anita Rocha da Silveira, de Juliana Rojas, né? Todas as cineastas do horror do Brasil são muito importantes para mim e me inspiram também muito. Massa, é bom você puxar aí o cinema nacional, porque seria a minha próxima pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tá vendo o cenário atual do cinema brasileiro, em especial o cinema de horror, que é a sua especialidade. Então, Amanda, eu tenho referências muito múltiplas, mas realmente o cinema de gênero, principalmente o de horror e o do gênero fantástico, são mais caros mesmo quando se pensa no leque das coisas que eu consumo e produzo, assim. Mas se você for falar sobre o cenário do cinema nacional, acho que depende, porque eu acho que se você for pensar de uma maneira econômica, de possibilidade de ser feito, os filmes serem feitos de apoio, né, eu acho que está muito ruim, deplorável, assim, sabe? Tem estado muito difícil fazer cinema. Se você pensar de uma maneira nacional, assim, no âmbito nacional, tem sido cada vez mais desafiador, assim, para todo mundo, eu acho, assim, né? Mas se você pensa no aspecto criativo, eu acho que a gente tem conseguido ver, assim, pelo menos pra mim, que consumo filmes que estão em festivais, né, que eu acho que tem muito isso, principalmente os curta-metragistas, assim, que é um espaço onde a galera faz mais filmes sem nenhuma grana, muito, assim, na coisa da experimentação e de encontrar uma estética própria. Então eu tenho visto coisas muito legais, muito diferentes, e possibilidades, assim, de um cinema que eu gostaria que o grande público, assim, pudesse ter mais contato, assim, sabe? Porque eu acho que fica muito limitada a visão que se tem do cinema nacional. Então, quando a gente vai para um festival da vida, a gente vê, por exemplo, o filme que eu assisti agora no Panorama, que é um curta de Thiago Almazia, que é o Via Láctea. É um filme de ficção científica muito bacana mesmo, assim, e muito criativo. Só para dar um exemplo aqui, né? Então, a gente tem uma multiplicidade muito grande. Então, quando a gente vai para o cinema de horror, que você citou aqui, a gente tem várias realizadoras, e realizadores homens também, que estão produzindo filmes que são muito diferentes entre si. Então, tipo, o cinema de gênero, ele tá crescendo, né? O cinema de horror cresceu no Brasil, mas são temáticas e olhares muito diversos, porque me cansa um pouco a pessoa achar que por ser cinema de gênero, né? Então, a maioria dos filmes de terror, hoje em dia, que estão reverberando de alguma forma, são dirigidos por mulheres, mas eles são bem diferentes, então não acho que existe um olhar feminino no terror, né? Elas são muito múltiplas. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, tem uma riqueza muito grande. Então, se você for pensar em Morto Não Fala, de Emerson Ramalho, e você for pra Animal Cordial, ou pra um filme de Anita Rocha Silveira, né, pro Mate-me Por Favor, são bem diferentes, assim. E, ao mesmo tempo, assim, tem um valor de produção bacana, com baixos orçamentos, né? Uma coisa que eu acho que existe só no cinema nacional, que eu não gosto muito de ficar exaltando, mas que, feliz ou infelizmente, é verdade, que é uma criatividade alta pra algumas soluções, assim, devido ao baixo orçamento. Porque o baixo orçamento brasileiro é muito mais baixo orçamento do que do cinema de vários outros países, né? Então eu acho que a gente consegue criar soluções narrativas. A gente não vai para a solução só na direção, as soluções narrativas que são dadas para pensar esse cinema mega independente, assim. Então o que me conquista muito nesse cinema de gênero é que às vezes a gente não tem tanta grana para fazer um super efeito especial. Então o que é que a gente pode fazer a partir disso, sabe? E ao mesmo tempo tem uns filmes trash muito legais, assim, com efeitos práticos. Eu sou a fã número 1, assim, não vou falar número 1, né? Mas eu sou muito fã de efeito prático. Então eu acho que também isso faz com que os filmes tenham mais efeitos práticos e muito criativos e muito engenhosos. E efeitos, por exemplo, tem um curto que eu dirigi que eu chamei um mágico pra fazer o efeito. Então eu acho isso muito legal, essa possibilidade que a falta de dinheiro permite. Porém, eu acho que também a gente poderia ter muito mais incentivo. Porque todo mundo que não conhece o cinema brasileiro e vai conhecer a fundo fala, meu Deus, a gente tem esses diretores aqui, por que não tem dinheiro? Por que não tá sendo distribuído? Eu falo, pois é, então vamos vir aqui sentar pra ouvir meu problema. Nosso problema, né? Pois é, né? O cinema brasileiro realmente é muito múltiplo, né? Tem muita coisa e muita coisa boa. Infelizmente, ainda carece de apoio e de todos os níveis, né? Inclusive do público, de querer realmente assistir, querer prestigiar. Mas vamos torcendo, né? Que novos ventos virão pra gente melhorar isso. E puxando esse gancho desses novos ventos, queria que você falasse um pouquinho agora sobre os seus projetos. O que é que você tá trabalhando agora? O que é que tá por vir na Olho de Vidro?
Desde 2020, né, quando começou toda a coisa da Covid, a gente tem estado meio instável, assim, de ter certeza de quais serão os próximos projetos, assim, dentro da Olho de Vidro, que é a produtora na qual eu faço parte. Mas, assim, eu tô coordenando, né, idealizei e tô coordenando agora um projeto que se chama Nosso Cinema, que tem a intenção de mapear o máximo de diretoras que eu consegui, que são de Salvador e estão em exercício. Então, eu tenho um sonho que é realmente mapear todas as realizadoras brasileiras de todos os tempos, mas a gente começa de uma maneira mais possível, né? Eu comecei justamente mapeando quem são essas mulheres e pessoas não binárias que respondem pelo feminino, né? Então, todo esse núcleo feminino do cinema, de realização cinematográfica de Salvador, que é a realização de um grande sonho meu, inclusive, assim, que há anos que eu estava esperando essa oportunidade. E tem as escritas, né, de roteiro. Então, eu estou escrevendo um curta que, para sair o primeiro tratamento, foi bem difícil, porque tenho estado em um pouco de congelamento mental criativo, mas foi o primeiro tratamento, então acho que agora foi. Poxa, que massa, eu já fiquei curiosa. Essa pesquisa, esse levantamento sobre diretoras é essencial, né? A gente sabe que muitas delas se perderam ao longo da história, pelo cinema e pelos historiadores serem homens, né, terem focado muito nos nomes masculinos, e isso é de suma importância, vai ser bastante útil. Mas já fazendo a nossa virada aqui, né, nosso primeiro ponto de virada, eu queria que a gente começasse a entrar mais especificadamente no 11 minutos. Para começar, eu queria que você me dissesse se você acha que 11 minutos é um marco na sua filmografia. Nossa, que forte, né? Com certeza. Se for dentro da minha filmografia, sim. É um curta que me trouxe muitas possibilidades e muitas discussões, assim. E que me mudou muito, assim. Mudou minha visão como realizadora, artista. E me modificou como ser humano mesmo, assim. Porque eu parti de uma coisa solitária, né? Que é a escrita do roteiro e uma visão minha. E fui cada vez mais, desde o momento em que eu dividi com o elenco, com a equipe, pra gente debater. Do momento que eu abri o roteiro pra outras pessoas comentarem, a consultoria de roteiro em diante se tornou um processo de aprendizado mesmo, assim. E também todos os frutos que eu colhi a partir desse curto, assim. Se a gente for pensar que eu gravei ele em 2017, lancei em 2018 e 4 anos depois a gente ainda tá conversando sobre ele, eu acho que sim, eu posso dizer que sim. Então eu acho que ele foi um grande marco. Com certeza, né? Não por acaso eu escolhi ele pra gente conversar aqui nessa sessão, né? A abertura dessa sessão e destrinchar um pouquinho pela qualidade dele, pela trajetória que ele fez e pelo tema também, né? Que é de suma importância. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia, como é que você teve essa ideia pra fazer o filme. Eu sofro de algumas questões, assim, né? Síndrome do pânico e tal. Nesse momento tá mais tratado, assim, porque vou comemorar 3 anos de terapia. Mas eu sempre tive uma relação muito difícil com a masculinidade e com os homens. Primeiro dentro de casa, né? Porque eu fui muito criada pra ter esse medo dos homens. Eu não julgo a minha família, minha mãe principalmente, porque foi esse medo que talvez tenha me deixado mais protegida, não sei. Enfim, não que isso exista, porque, enfim, não tem muito como fugir quando... Não tem o que a gente possa fazer, né? A culpa nunca é da vítima. Porém, eu cresci primeiro com esse grande medo de toda a masculinidade, tudo que era masculino. Segundo que eu passei por 3 assédios em táxi. Então, um deles eu tava grávida. Então, isso me marcou muito. E a terceira foi falar sobre esse reflexo de todas as pessoas, de todas as mulheres que conviviam comigo e de eu ter esse pânico de me locomover na minha própria cidade e ver que não era uma coisa sozinha, né? Uma coisa solitária minha. Eu acho que talvez, eu não posso falar por todas as mulheres do mundo, mas eu acho que fica aquela impressão sempre de que é individual, que é uma coisa de uma pessoa, eu tenho medo de andar de táxi à noite. E aí quando você vai conversando com outras mulheres, o medo do assédio, do estupro, da violência é uma coisa constante na maioria das mulheres, assim, não vou falar todas, mas na maioria das mulheres. Então, o filme veio de um ápice meu, desse medo em relação aos homens, dessa estafa do medo de sair de casa, de não me sentir uma pessoa segura andando de qualquer meio de transporte, nem de táxi, nem de ônibus, nem andando na rua, nem se eu dirigisse. E essa exaustão dessa falta de segurança me fez escrever o filme. Com certeza. É um tema bastante delicado que atinge a maioria das mulheres, se não todas. E exatamente por isso, né, por ser um tema tão delicado, com potenciais gatilhos, né, para diversas, queria saber um pouquinho sobre os cuidados que você teve, tanto na produção quanto na divulgação da obra, né, como foi esse processo. Eu sempre quis fazer sempre quis fazer, não, mas eu tinha esse desejo de fazer um filme
que fosse sobre a cultura do estupro, mas que não fosse um filme de rape e revenge, né? Que é tipo, primeiro a mulher tem que se dar muito mal e tal. Mas o que acontece? Pra você falar sobre esse tema, alguma coisa de violência tem que acontecer, de certa forma, né? Você pode trazer de outros jeitos, mas eu não encontrei. A forma que eu encontrei foi a violência estava presente. Então eu sabia que eu precisava ter bastante cuidado mesmo. Então eu escrevi o roteiro e mostrei pra várias pessoas, mulheres e homens, enfim, discuti muito esse roteiro. Depois, quando teve a oportunidade na Mostra Elas, que foi em 2017 mesmo, abriu uma consultoria com Francine Barbosa. Aí eu fiz a consultoria e a gente foi conversando sobre alguns diálogos que ela achava que podiam sair do filme e tal. Foram poucas, mas a gente foi tirando as coisas que podiam realmente serem mais... criar um espaço, né, para culpabilizar a vítima, porque às vezes a gente pensa muito na nossa bolha, esquece que existem pessoas diferentes da gente, então ela trouxe essas provocações. O meu diálogo com a própria atriz, com Laís Machado, que além de atriz, ela é criadora também, então ela trouxe várias questões do final, a gente mudou o final, e a gente conversou muito sobre o roteiro, e posteriormente na hora da encenação, assim, principalmente da cena final, né, então eu tinha um preparador de elenco, né, chamado Celso Júnior, que é ator e diretor, e preparador de elenco, e ele foi fazendo toda a cena de maneira muito fria e muito por meio de ações físicas para que as coisas ficassem muito racionais, porque já é uma cena muito forte, né? Toda a equipe conversou, enfim, foram várias etapas de conversa e de debate do roteiro e da direção e dos planos. Eu queria muito que o plano da cena final não fosse tão próximo, né? E aí Klaus trouxe a ideia daquele plano que ele chama de Breaking Bad, que é aquele plano bem distanciado, assim, e que super groovou com a ideia que eu queria, né? Enfim, aí a gente foi conversando, a equipe toda colaborou muito para que o filme fosse o máximo possível cuidadoso, assim. E a principal coisa era a não sexualização da cena de violência, porque é a coisa que mais me incomoda em filmes que tem estupros e violência contra a mulher, é que sempre parece que é uma coisa muito sexualizada, assim, né? Sendo que não é uma violência, não é sexo, enfim. Não, com certeza, violência, e eu acho que você consegue, né, ter essa delicadeza, né, acho que até por ser uma diretora mulher também, por ter tido essa preocupação, né, o tempo todo. Mas passando pelas questões técnicas, né, já que você falou aí do plano Breaking Bad, né, da construção do roteiro, e o filme ele acontece muito dentro de um carro, né, dentro do táxi, então imagino que tenha tido várias questões técnicas, desafios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, como foi o processo de produção e quais foram os maiores desafios para levar esse filme à tela. Nossa, eu acho que esse foi o filme talvez mais complicado, assim, né, de ter rodado praticamente sem grana nenhuma. A gente fez um financiamento coletivo que não deu a grana que a gente precisava. Então tinha um dinheiro muito para pagar equipamento, alimentação, transporte para as pessoas, mas ninguém foi pago e a gente não tinha muito dinheiro para alugar grandes equipamentos. E aí a gente passou por várias coisas, assim. Eu acho que uma coisa que eu sou mais grata é a Geni e a Juscelino, que fizeram a parte de maquinária elétrica, porque a expertise deles era e é, né, muito além da nossa. Nós éramos bem mais iniciantes na época, no sentido de pensar soluções para filmar dentro de um carro. E aí, numa reunião com Geni, assim, ela, não, a gente bota ventosa e tal. E pensou várias soluções para várias cenas que eram bem difíceis, assim, do posicionamento da câmera, né? Então a gente conversou com ela sobre a decupagem e ela trouxe as possibilidades que a gente podia de posicionamento da câmera a partir da decupagem. E aí isso me deixou muito mais tranquila, assim, pra gravar o filme. Mas isso não tirou o fato que, por exemplo, o carro, o táxi que a gente tinha foi alugado por um preço, assim, super, quase nada, assim. Mas ele quebrava muito, então ele parava no meio. Então a gente ficava fazendo chupeta no carro durante 40 minutos do set, porque o carro era bem problemático. A gente comprou cartões de memória novos, assim, super maravilhosos. E o primeiro que a gente usou apagou todo. E a gente perdeu uma diária inteira. Então a gente teve que destrinchar as filmagens, né? O que faltou, o que a gente perdeu durante as outras 3 diárias. Isso também foi bem complicado. E ao mesmo tempo, assim, a gente, na cena final, a gente tinha aquelas mulheres que aparecem no final, né? Que parece bastante rápido, mas obviamente quem faz cinema sabe como essas coisas demoram, e elas estavam bastante ansiosas, assim, porque elas tinham que ser muito produzidas, então elas demoraram muito tempo se maquiando, se arrumando, né? E aí elas estavam muito, muito ansiosas, muito agitadas, e quando elas estavam presentes, né, na hora da filmagem da cena final, elas assistiram a cena final e elas foram de uma excitação de animação, estamos num filme, pra um ódio, assim. Então foi muito bacana ver esse momento de elas entraram na personagem e compraram, assim, o filme por uma questão pessoal, assim, praticamente, sabe? Então, enfim, foram algumas coisas que eu sempre gosto de destacar no filme. E por último, que é o diretor de som, e captador de som, Rafael Beck, que ficou dentro do porta-malas bastante tempo captando o som, assim. Então, do nada, teve um dia que a gente tava filmando e alguém abre o porta-malas e sai Beck correndo e
gritando. E todo mundo, o que está acontecendo é, tipo, porque ele tava muito já exausto e precisava de alguma energia, assim. Então, foi muito desafiador, sem muito dinheiro, sem quase nenhum dinheiro e todas essas situações de gravar na madrugada num carro em Salvador. Nossa, fico imaginando, coitado de Beck. Quando você falou, eu tomei até um susto. Achei que você ia dizer, a gente esqueceu o Beck lá no porta-malas no final do filme. Não chegou a tanto, mas ele ficava bastante tempo. Tadinho. Bom, depois dessa prévia, acho que a gente fica ainda mais curiosa pra destrinchar mesmo os detalhes da obra, né? Vamos lá pra nossa sessão comentada? Lembrando aos ouvintes que para a experiência ampliada, é bom darem um play junto com a gente. O link para assistir ao filme está na descrição do podcast. Agora, se você não puder, pode vir com a gente que dá para acompanhar também. Bora? Então, 1, 2, 3, dá o play. Acho massa que a música já começa com a vinhetinha do Olho de Vidro, né? Da tensa. É diferente dos outros filmes de vocês, né, Ida? Que normalmente tem a vinheta com som. Esse já começa com a trilha tensa, pra já ambientar o público, não é isso? Então, como ele começa de uma maneira... Ele vai ficando uma coisa meio um bate-papo, uma coisa mais tranquila. Eu queria já no começo sinalizar que o filme... Né, o tom do filme, assim. Eu não queria enganar o espectador. Uma das coisas que eu mais detesto, assim, é quando um filme tenta enganar o espectador de alguma forma pra ter aquela surpresa no final. E não era essa a intenção, sabe? Não é um filme de surpresa, era pra se esperar mesmo, porque é o que a gente espera, né? Infelizmente. Sim. E aí vem eu acho legal que ela sai da sombra, né? Ele tá o táxi já é branco, dá esse destaque. E essa sensação. E a trilha realmente vai te deixando... Na trilha, antes do nome entrar, você já tá dizendo, meu Deus, a mulher vai morrer, né? No mínimo. Não é tentativa, essa junção da música e do plano aberto mostrando essa cidade que está completamente vazia, né? Da madrugada, assim. Tá ótimo. Eu acho que já é um ótimo indicativo e aí eu não precisava mais ficar explicitando nada, assim, sabe? Eu já deixei ali o que ia rolar depois, assim. Tá bem, obrigada. É bom que a gente embarca junto com ela ali também, né? Meio que, tipo, quase que diz, moça, não entre no táxi, né? Uhum. E aí esse plano aqui que você fala que é da ventosa, né? Essa hora é bom de dirigir, né? Não, todos os planos que foram rodados dentro do carro foram rodados com ventosa. O outro taxista deu bom no filme? Nossa, não entendi nada. Só você vê que esse aí, por exemplo, foi filmado do carro, fora do carro, né? A gente estava dentro da Doblô filmando, mas tudo que foi dentro do carro foi filmado com ventosa. E a iluminação também. Recife? Você vê que ele tá sempre na penumbra, uma coisa assim, né? Já é uma indicação. Fala um pouquinho dessa dinâmica deles dois aqui. Nessa conversa, como você disse, é uma conversa bem trivial, né? Tipo, eu tô puxando assunto. Eu, pelo menos, não tive coragem. Tem uma coisa que, né, coisa bem uma coisa caxias da pessoa que está estudando uma coisa no momento, né? Eu estava estudando sobre essa coisa da exposição e como a quantidade de exposição pode ressignificar narrativamente, assim. Então, se, por exemplo, às vezes a personagem de Laís, né, que é Elisa, fica um pouco no escuro, ela não tá com o rosto dividido, né? Sim. Então, eu conversei muito com o Thiago da gente desenhar mais o rosto da personagem de Medrado, que é o Jorge. Então, ele sempre ficava um pouco no escuro, um pouco aparecendo. Você vê que até no plano lateral ele tá meio que desenhadinho, né? Sim. Então, era sempre como se ele fosse essa pessoa que se mostra iluminada e feliz e bacana, mas, na verdade, ele esconde esse lado obscuro. Terminou com o placar de 3-1 pro Bahia, deixando Vitória em uma situação complicada no campeonato. Você chegou a fazer alguma curiosidade de teste de plateia, assim, diferença da recepção dos homens para as mulheres? Tipo, se Nem tudo, viu? desde o início as mulheres já acharam que ele era isso e os homens acharam que ele era legal. Teve alguma coisa nesse sentido? Não sei se teste de plateia, sabe? Massa. Mas passei por muitas exibições desse filme, né? E aí é uma coisa muito tranquila, assim, é uma coisa recorrente, impossível de não acontecer, que é a das mulheres logo do começo já ficar, ai meu Deus, isso aí não vai dar certo, assim. E nenhuma das mulheres, assim, porque eu tenho uma coisa que eu escrevi esse diálogo deles aí pra ser muito uma coisa de
Eu escolhi o como se fosse futebol, um claro. diálogo de comédia romântica, assim, narrativamente não, falando, coitada né? nada, Então, não. porque eu Passei por muito tempo sempre digo que eu aguentando. detesto essa coisa de shippar Mô, você compulsivamente fala isso. casais, Mô, você como olha se pra fossem casais fulano. heterossexuais, Mô, assim, você né? ciclana. Então foi um Mô, homem, você foi uma mulher, as quem? pessoas Mô, conversando cadê? de Mô, boas, fica as pessoas lá. shippam como se tivesse saindo um romance. Olha, Só que a maioria das você mulheres não tem ideia da pega pressão que isso, era, essa não, viu? intenção, essa coisa que... Meu amigo, Mas pega olha, no ela sentido podia dele vai sair de ver isso shortinho errado, pelo porque bairro a gente todo, não pode baixar a não guarda, ligava. porque Deus tem tá que de ser sempre prova, não falava nossa nada. postura, a gente nunca Eu, pode ser qualquer feliz, ficar de coisa, numa boas briga. e só bater um papo pra passar rápido o mas tempo pelo menos do agora eu tô Uber, do aí, táxi, enfim. soltinho na vida. Agora, a recepção dos homens, e as mulheres acham totalmente coerente, acham que, assim, mundo várias fala coisas isso, que sabia? aconteceriam, assim, e Só também meu velho generalizando, mesmo, né? galera. A recepção que eu Pessoal, tenho. né, eu gosto muito de Tudo que contar acontece piada, no filme, eu assim, é conto uma muito piada, coisa que já a pessoa se aconteceram com amarra. pessoas. Aí Já sempre os vem, homens têm Claudinho, uma percepção chega aí, assim, Gil, vem aqui contar uma piada. Eu que vou, a personagem de conta, a galera se Jorge amarra. é Gil. ok, Que é acontece, diminutivo de Jorge. beleza, Gil é mas que em puxado. certo Gil é ponto puxado. ele Melhor, exagera então, mais pro final. Peraí. Esse apelido foi minha avó que me E deu. que algumas coisas são No leito de levemente morte, hiperbolizadas. Então a visão do homem é que é um pouquinho que a realidade é um pouquinho a menos, mas como eles não vivem, É brincadeira, pra eles pô. realmente pode parecer hiperbólico, assim. É quando ele fala que eu tô solteiro, né? Quando ele fala tô solteiro, uma coisa assim, já começa a dar isso uma... aí, viu? Um grude. Dá indicação de que você fala, dessa abertura de que tô paquerando, né? Tô começando a paquerar. Stephanie com PH. Eu acho que é mais, mas mais pro final mesmo, quando ele fica, venha pra frente, não, a gente vai chegar lá em algum momento, mas Gil e acho que mais pro final, Casal, obviamente, né? Mas mais pro final fica meio que essa coisa, mas assim, Meu ex se chamava as Ambrosio. opiniões masculinas são Ambrósio? meio divididas, assim, Ambrósio. principalmente quando a gente Ambrósio? pensa nos homens héteros, nos homens cis, Rapaz, que tem mais esse olhar, Melhor entendeu? que Stephanie. Ah, não Os homens que não mesmo, são Ambrósio? héteros já olham de outro Peraí. jeito, mas tudo isso aqui bem generalizando, porque realmente a visão dos homens é bem mais acabou múltipla, por bem mais quê? múltipla mesmo. As mulheres, elas concordam mais, têm mais opiniões mais parecidas a partir dos feedbacks que elas me dão, assim. Apesar que também tiveram outras Não, tudo opiniões, bem. assim, de até Ele achar queria forte que eu fosse morar demais com ele ou no achar interior, que muito bem na gatilho. época que eu Sim. tava começando Enfim, meu doutorado. esse filme tem opiniões muito Aí deu diversas. certo. Mas as mulheres, elas compactuam mais dessa sensação, assim, de entender o que, né? Entender perfeitamente o que tá acontecendo e o que eu pensei, enfim. Mas não sou doutora ainda. Sou doutoranda. Eu acho De legal, qualquer assim, maneira, as como você foi coisas construindo são essa assim, conversa, um assim, pouquinho que você mais falou, né? Que tem várias coisas que aconteceram, tem referências muito próprias suas aí, tipo assim, tá indo pra viajar, fazendo doutorado, né? Fala da academia, fala do futebol. Olha, Você tentou quebrar um pouco essa referência dessas mulheres, mostrar que as mulheres são múltiplas também. eu até Como é que foi fumo isso, assim, essa cigarro, construção? outras vezes, né? As Bebendo, escolhas, sei lá, né? Com os amigos. Sim. Mas pra você eu vou abrir uma sessão, viu? Tem esse ensejo mesmo de mostrar que as mulheres são múltiplas, mas parte muito de Só porque o papo tá bom, de viu? conversas próprias, assim, minhas, que eu tive na minha vida com outros homens, assim. Uhum. Principalmente em táxis, assim, que... eu falo, né, Você que fumou muito tempo? de diferentes formas eu sofri assédios, assim, em táxis, mas ao mesmo tempo não só... Culpa de Ambrosio. Quando eu penso assim, são os casos que chegaram, eu pensei, eu vou pular do Cara, tem um táxi, esse desse tipo de da coisa. fuma, rapaz. Mas a gente sempre passa por pequenas violências, né? Uhum. Imagina. Não sei se nem esse termo pequena violência pode ser falado, E ele porque foi toda seu violência namorado? não é pequena, mas enfim. Foi. Então, por exemplo, o primeiro assédio que eu sofri num táxi foi porque eu Depois pedi pra dele, fumar Mais ninguém. dentro do táxi. Eu tava trabalhando o dia inteiro e pedi pra fumar. E aí o cara falou, você deu cigarro também. Sim, E aí começou a me quer paquerar dizer- e não sei o que, nananã. E aí Boa. acelerou o carro. E aí a minha sorte é que um lugar que nunca tinha engarrafamento, teve um engarrafamento. E aí eu falei, vou sair aqui. Joguei o dinheiro, nem peguei o troco, saí correndo. Nossa. Tá fugindo, Mas Delícia? muitos dos Fuja não, diálogos viu, partiram disso, né? De do nada alguém perguntar se eu tô solteira, do nada perguntar se eu sou casada, do nada perguntar que eu gosto de ouvir, se gosto de dançar coladinho. Calma, relaxa, não deve ser nada. Calma. Não chega nesse nível aí, porque eu acho que às vezes a realidade é muito pior do que a própria ficção, né? Então acho que ficaria inverossímil. Tá fugindo, né, Delícia? Vem pra cá, venha. Venha, ó. Bom, e agora a gente tá chegando num ponto importante, né, num plot do filme, que é quando esse carro se aproxima e aí ela vai sofrer esse assédio Isso direto. aqui, ó. Sim, Isso aqui não é é pra Guff. você, ó. Vem pra cá, venha. Nessa madrugada, como é que foi essa tensão dessa construção dessa... Relaxa. Olhe não, olhe pra cá. Olhe não, eles estão só brincando. Porque é uma coisa Olhe, não, se interessante, você que for pode ser uma não, quebra, olhe né, uma pra cá. tentativa de quebra de Isso aqui é expectativa. seu. Você Vem pegar o que é seu, Você vem. entra achando que é o cara que tá fazendo, de repente vem essa outra cena e ele se faz do bonzinho, entre aspas, né?
Então, era essa a intenção, tipo, dizer, era isso que ia acontecer, não era com ele vai ser o herói. Você queria construir essa... Como é que foi isso, assim? Algumas intenções existiam aí. A primeira, assim, era ser realmente o MacGuffin que fala, né? Que é quando você, tipo, psicose, assim. Que eu queria que as pessoas pensassem no óbvio desse estuprador de beco, de que, tipo, é essa violência direta que acontece, assim, do nada, um caso à parte, né? Tipo como fosse um caso, né? Que diferente de todos os outros. Mas, ao mesmo tempo, mostrar essa constante falta de segurança que existe pra mulher dentro da cidade. Então, ela tá ali dentro do táxi de boas e aí vem essa coisa externa, que uma coisa externa pode vir a qualquer momento. Só que o principal foco é mostrar que é essa pessoa que se mostra, que se demonstra socialmente como um homem de bem e fofo e considerado, né, um padrão social, assim, de beleza e que, né, tinha tudo pra ser uma pessoa de boas e viver a vida dele tranquilamente, sem incomodar ninguém. E faz parte, né? Ele usa tudo isso, a forma como a sociedade vê ele, como pra se esconder do que ele é de verdade, assim. Então, eu acho que esse MacGuffin aí entra Você não quer nisso. sentar aqui na frente, não? Sim. E é uma coisa assim, ele já sabe que aquilo é errado, né? Ele tá dando essa... Não, tá errado, mas eu tô aqui, eles não vão fazer nada, venha pra cá pra frente, porque no táxi à noite, né? Fica meio perigoso. Então, ele tá dando todas essas desculpas, né? Que você fala, né? Como a pessoa... Não, o estuprador é aquele ali do beco. Eu sou um cara bacana, horas né? mesmo, eu fico bem sério. Nunca aconteceu. Seria mais ou menos por aí, né? Responsável, de certa forma, Teve uma também, coisa pelos que uma meus passageiros, espectadora né? disse que pra mim traduziu muito bem, assim, até Mas melhor que do que assim, eu poderia mulher, dizer pra você, que é pior quando é de ele noite. vê quando um outro homem rompe o espaço dela e o direito dela de ir e vir, ele vê como se fosse uma abertura da própria personagem, entende? Da própria Elisa, assim, como se ele de repente enxergasse como um corpo disponível, assim, pra fazer isso. Então, é como se fosse vai guiando o outro, assim. Eu gosto muito dessa leitura que eu falo logo que não é minha, mas... Interessante. Mas que eu acho muito interessante né? mesmo. Eu sei, eu também Como imaginava a influência, né, é que ela sai desse lugar de que ele já está, né, Só uma passageira. de uma passageira que ele já está rompendo essa barreira, né, que na minha cabeça sempre foi, ele pretendia Calma, é melhor. ficar naquela coisa da paquera, pedir um número e tal, Sim. e ele rompe isso a partir do momento em que ele a vê como um corpo vulnerável ali, entendeu? E que foi traduzido tão bem assim por essa espectadora, mas a partir do momento em que o cara gritou com ela, ele percebe que ela tá desprotegida, ele saca a situação, entendeu? E quer tirar proveito da situação. E colher os frutos disso, né? Muito bom, também nunca tinha visto. Eu já vi esse filme milhões de vezes também, nunca tinha preparado pra pensar nessa visão. E é real, né? Tipo, como ele tá ali só como você disse, naquela paquera básica. Como você disse, você também já sofreu, eu também já tive isso algumas vezes. Já teve um cara que perguntou se podia me chamar. Se não queria tomar uma cerveja com ele e tal. Né? Ficou, mas a gente entrou, a gente tá ali, é uma possibilidade, né, de paquera. Mas no momento em que o carro entrou, ele não é que ele tá de herói, é que ele tá dizendo, opa, é verdade, eu posso fazer agora, eu não preciso esperar pegar um telefone, chamar depois, marcar outro dia, né, eu posso fazer aqui agora, né. É porque é um filme muito sobre poder, assim, da masculinidade, sabe? Assim, eu queria muito demonstrar esse lugar dessa fragilidade que às vezes se encontra. Porque um homem acha que pode... Assim, um homem... Tô aqui generalizando, porque eu detestaria ouvir nem todo homem. Mas, assim, esse lugar de sentir que ele tem direito a tudo. Tudo lhe é dado, assim, sabe? Então, é justamente o que você falou, assim. Pô, não preciso esperar ela dar essa autorização. Ela tá aqui comigo, ela vai querer, eu quero, ela vai querer. Ela tem que querer, né? Ela não tem essa possibilidade de não querer. Sim. E aqui ele já tá agarrando, né? Para, moça. Calma. Ele começou calmando e... Calma. Ela chamar de moço, né? Foi próprio pra te separar. Tipo, você é um moço só, né? Exatamente. Tudo bem. Exatamente. Calma. Eu paro, já parei. Já parei. E a construção justamente é essa, que é... Entendi Ele tudo chama ela errado. de Elisa e ela não diz... Ela tá nervosa. Então ela não tá pensando nisso. E ela não diz nada, tipo, não, não me chame Elisa, chame Dona Elisa. Ela não diz isso. Sim. Porque ela tá pensando no cara que tá lá gritando. Ela tá meio confusa. E aí ele vê esse espaço. E aí ela chama de moço pra tentar recuar isso, entende? Tipo, nesses micro lugares onde a gente, né, tenta impor. Eu não sei se você também sente isso, mas as mulheres, elas ficam nesse lugar de
meio que envergonhadas, muitas, né? Claro que existem, acho que hoje em dia talvez esteja melhor isso, mas pelo menos na minha realidade, na minha bolha, eu vejo uma vergonha de admitir que ali tá acontecendo um assédio. Então a gente fica meio assim, querendo de uma forma indireta dizer não. Tanto que ele consegue, né, fazer um gaslightzinho e dizer, não, eu achei que você tinha dado aqui o espaço, mas foi um engano. Isso, essa cena é. Quer dizer, um engano pressupõe uma não culpa, né? Sim. Claro, claro. E ela ainda repete, foi um mal entendido, né? E ele é claro, né? Esse processo de... Eu entendi mal, né? Achei que você tava frágil, a gente começou a rolar um clima. Não sei qual é o clima que ele achou. Exatamente, que era. Pois é, então. E eu queria colocar ela entre a cruz e a espada, justamente, porque ela tá no meio do nada. No lugar mais assustador da cidade de Salvador, que eu acho, né? Que é entre Salvador e Lauro, sei lá onde é isso, mas é bem assustador essa alameda alameda das praias, sei lá. Essa locação que a gente gravou é bem assustadora, então eu quis colocar ela nessa cruz da espada aí, que ela precisa acreditar na pessoa que tava dando esse apoio pra ela, porque senão ela fica aí sozinha. E se os caras voltarem, como é que ela vai pro aeroporto daí? Ela tá no meio do nada, entendeu? Sim. Então ela prefere não acreditar nela mesma, assim. Uhum. Aí, pronto, agora tá começando a vir as mulheres, né, que você fala. E como é que foi essa ideia dessas mulheres? Assim, eu já vi várias interpretações também sobre quem são essas mulheres. Eu queria que você ouvisse a sua. Como é que foi a sua escolha agora? Então, veio a partir de uma provocação, né, que Laís fez, que o final era diferente e tal, ela ficou meio sozinha e ela falou que tava meio cansada de ver finais assim e tal, e que achava que tinha que ter alguma coisa que mostrasse a importância da sororidade, assim. Uhum. Daí eu fui meio que pra uma chave minha, que é coisa, né, que fica meio na coisa do fantástico, que é ela evocando essas mulheres. E a figura de cada uma dessas, cada mulher dessa, por mais que a gente não veja calmamente cada mulher dessa, eu bolei até com Ana e Carol Tanajura, né, que é o diretor de arte e a figurinista, quem seriam cada uma dessas mulheres. Eu queria que cada uma representasse um. Então tem Maria Quitéria, tem Maria Bonita, tem a figura de uma mãe de santo, enfim, todas as figuras que eu acho que representam bem essa coisa da fortaleza e de uma inspiração pra força da mulher, né? Uhum. E aí veio mais ou menos disso, assim, de entender que a união dessas energias, a união feminina, tipo, pra uma mensagem metafórica, porque eu não queria trazer a punição de um indivíduo como resposta ao estupro, à cultura do estupro, porque pra mim não é por aí. E é interessante que quando elas começam a vir, aí ela se levanta, e aí é a primeira vez que ela fica realmente acima dele, né? E ele fica no chão, tem esse plongé, essa contra-plongé aí que mostra exatamente essa... Tipo, deu força pra ela, né? E esse olho sangrando, seria essa vingança? Ou seria ele começaria a entrar também no processo de... Não sei, né? De arrependimento, mas de compreensão da merda que fez, alguma coisa assim? Ou é só a vingança mesmo, né? Sangrando pelos olhos? Era um indicativo de que ele seria fisicamente punido, uhum, mas também de maneira metafórica, porque ele tá sangrando nos olhos, a partir dos olhos, né? Que é como se fosse... É uma coisa de piana, no sentido de... Ele tá sendo punido no lugar onde ele enxergou. O que ele enxerga, onde ele enxerga as mulheres, sabe? Sim. E aí esse sangue também representa o próprio sangue das próprias mulheres que ele estaria ali vertendo, entende? Então é uma multiplicidade de coisas que às vezes a gente viaja quando tá pensando, mas que existe ali dentro do filme, assim. Sim, sim. Não, eu perguntei exatamente isso, que eu vi alguém interpretando assim, né? Que poderia ser também ele chegando a, sei lá, tipo, meio que ele sangrou porque ele também está chorando sangue, uma coisa assim, não sei. Foi uma visão de um aluno do curso de crítica que falou isso. Que é uma visão também, não sei se seria uma intenção sua, mas como eu disse, o filme tá aí, né, exposto. Não, ele tá chorando sangue mesmo, literalmente. Porque eu acho que é pela lágrima. Não, eu sei, mas foi assim, como se ele tivesse se arrependido, entendeu? Tivesse chegado à conclusão. Ah, jamais. Nunca nem, sei lá, se ele se arrependeu, sabe? Não tá em pauta pra mim, não importa mais. Sim, já não tem claro. mais, não tem mais esse... já foi, entendeu? Pra mim. Com certeza. Eu só não queria efetivamente punir, principalmente porque a gente tava no início de uma onda fascista, assim, de pensar em castramento, não sei o quê. Eu não acho que a punição pegar a maçã podre que fala, tá tentando lembrar um tempão. Como se você visualizar sempre como fosse a maçã podre, você não tá vendo que é uma coisa cultural, estrutural. Então eu não queria visualmente cortar a cabeça dele ou enfiar uma faca. Eu acho que nada que ninguém fizesse ia punir ele o suficiente pelo que ele fez. Não tem, pra mim, tipo assim,
talvez o encarceramento pra mim ainda seja talvez a única possibilidade, por enquanto, pra sociedade atual, né? Enfim, não vou nem entrar em muita pauta, enfim. Mas eu não queria visualizar, que as pessoas, eu queria que principalmente as mulheres criassem suas mentes. Qual seria o final que seria o suficiente pra ele? A pior possibilidade possível, sabe? Massa, adorei a experiência, né? Parabéns, Hilda, por esse trabalho. Fico muito grata por você compartilhar com a gente essa experiência tão intensa. E antes de encerrar, você gostaria de falar mais alguma coisa? Então, eu queria mais uma vez agradecer ao convite, reafirmar a importância de colocar em evidência, né, o cinema nacional. É sempre muito importante para que a gente conheça mais realizadoras e obras brasileiras e principalmente nordestinas, assim, que eu acho que é um cinema que tá sempre em ascensão e precisa ser sempre visitado. E é isso. Obrigada e até a próxima, espero. E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda estudar a história através dos filmes, falar sobre adaptações literárias e analisar personagens por aqui. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult, ou no site cinepipocacult.com.br. Até a próxima!